de Jesus Cristo, Senhor nosso, narrado por João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse o porteiro abre, e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então continuou Jesus: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vieram antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutaram. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para dias e tempos de desordem, de caos, de fatalidades, para dias e tempos em que muitos não sabem para onde ir, que direção tomar, apresenta-nos a igreja hoje este Evangelho, falando-nos de Jesus, o Senhor, o Cristo, como sendo pastor, interessado pelas ovelhas, e o seu interesse está em guardá-las, protegê-las, cuidar delas. Não há interesse outro, senão de colocar as ovelhas em segurança, dando-lhes o necessário para que sejam ovelhas, e como tais se comportem. E ele, pastor, ensina isso às ovelhas, dada a mansidão com que vive, e a mansidão, por conseguinte, com que ensina-nos a viver essa vida aqui que temos. Já no Antigo Testamento, filhos e filhas, Deus conhecido fora como pastor de Israel, e assim governava o povo seu por meio dos juízes, dos reis e dos sacerdotes. Frequentemente, no entanto, atraíam estes homens sobre si a indignação divina, porque em lugar de visar o bem das ovelhas, queriam o bem próprio, pessoal, conduzindo as ovelhas por falsos caminhos de idolatria. E em lugar de congregar estas ovelhas e fazê-las coesas e por conseguinte seguras, expunham-nas ao perigo, dispersavam-nas. Deus, vendo então a realidade do seu povo, enviou-lhe o seu unigênito, o seu filho, único, verdadeiro pastor. Antes de Jesus, falsos pastores. Este Jesus então encarna todo o amor do Pai pelos homens, pelas ovelhas, e mostra isso, e revela esse amor, não só nas palavras que diz, profere, mas sobretudo no modo como se comporta e que interage com as ovelhas. Ele não toma para si só as ovelhas mais gordinhas,
branquinhas em razão da lã que ainda não se sujou na terra, ele também toma para si, sobretudo para si, as que estão tresmalhadas, alquebradas, machucadas, fracas, tristonhas, acanhadas, com medo, e então as fortalece e as alimenta, tornando-as como aquelas ditas há pouco, maiores, gordas, felizes, saudáveis, sadias. Assim quer-nos Deus, saudáveis, sadios, sobretudo na alma, no coração, pois ali se aninham os desejos que podem levar-nos às profundezas dos infernos. No nosso coração aninham-se já os pecados em germe, e se não arrancarmos estes males pela raiz, seremos contaminados e todo o nosso corpo também sofrerá, assim como nossa alma começa a sofrer primeiro. Todos aqueles que vieram então antes de Jesus, diz ele, são falsos pastores. Não querem outra coisa senão roubar, pilhar, matar, destruir. Pastores que, tendo de guardar as ovelhas, ao primeiro sinal de perigo, fogem, deixando as ovelhas assim, à mercê da própria sorte. Pastores que não querem cuidar das ovelhas, protegendo-as, senão tomar delas o que têm: sua carne, sua lã, seu leite, tudo o que tem. Pastores falsos que matam as ovelhas e, olhando para Jesus, vemos-lo dando a sua vida por elas. É ele quem fica à frente e as defende, e só tem o pastor um cajado. Com este mesmo cajado ele toma as ovelhas que se desgarram, que caem, que se ferem, trazendo-as nos braços, e com este mesmo cajado ele as defende do lobo sanguinário, de ladrões e também de assaltantes. Jesus é este pastor, portanto, que vela pelas ovelhas, que zela por elas, que dá a sua vida, seu sangue, para que elas tenham vida, e como ouvimos há pouco, vida em abundância. Não é qualquer vida, não é em qualquer quantidade, numa quantidade irrisória, incipiente, é vida em plenitude. E se ele assim pastor é, e nós suas ovelhas, dá-nos também condições e situações para que nos ponhamos como pastores, pastores daqueles que estão sob os nossos cuidados, sejam filhos, alunos, sejam funcionários, seja nossa esposa, nosso esposo, nosso avô doente, nossa mamãe acamada, nosso papai que ainda na luta. É assim, temos pessoas à nossa volta, e embora todos sejamos ovelhas, e Jesus, o único pastor, também fazemos o papel de pastores junto àqueles que nos circundam. Então deveríamos cuidar e não explorar, deveríamos congregar e não dispersar. Falsos pastores ainda se infiltram simuladamente na igreja, insinuam-se na igreja, anunciam doutrinas falsas que confundem os fiéis, que os levam à dispersão, que desorientam. E Jesus quer o contrário, exatamente o contrário. Ele se diz porta, mas ele também se passa por porteiro. Lembram-se? O porteiro deixa que o pastor legítimo passe, chame as ovelhas e as ponha fora do redil em segurança, para que pastem
para que tomem água, guardando-as depois também em segurança. O que significa ser o cordeiro e deixar que o pastor legítimo entre e tome contato com as ovelhas? Significa que, sendo a igreja este grande redil, é Ele, Jesus, quem escolhe os que serão estes pastores e que se tornam legítimos pastores a conduzir estas ovelhas. E ai dos pastores que não o fizerem, terão a mesma sorte daqueles juízes, reis e sacerdotes de outrora que atraíram para si, como disse, a fúria divina. Será que nós estamos nos comportando como ovelhas dóceis que se deixam conduzir, sedentas? Deixamos que o Senhor nos leve a uma fonte mais próxima. Amanhã ou depois de amanhã, sedentos também, apontaremos a mesma fonte e quereremos ir na sua direção, quando o Senhor então nos dirá: não, para lá não, para cá hoje. Mas nós, como já conhecemos o caminho, já sabemos que 2 dias atrás tomamos uma água da mais límpida, da mais pura, queremos fazer o caminho àquela fonte. Mas Ele conduz todas mais, exceto as desobedientes, que não querem seguir com Ele, em segurança, para léguas e léguas mais distantes. E as desobedientes se deparam com uma tempestade que chegou, com animais ferozes que estão bebendo dessa água agora, fazendo destas ovelhas suas vítimas e suas presas. O Senhor sabe para onde nos conduzir. E ainda que olhando para o horizonte não encontremos o destino, Ele sabe onde está. Ele é caminho. Então percorramos-lo e aprenderemos com Ele a docilidade, a segurança, o cuidado, a real estima, o amor verdadeiro. Pedro diz àqueles todos homens que tornaram-se eles responsáveis pela morte do Senhor. E quando eles tomam consciência disto, dizem a Pedro: mas então, o que nós precisamos fazer? E Pedro responde: convertei-vos, sede batizados, afastando-vos do mal, fazendo tão somente o bem, aprendendo com o Senhor, que a todos nos redimiu. Está aí. Como é que um pastor que não seja Jesus pode com fúria educar, ensinar, pode com raiva, com estupidez educar, orientar, guardar? Em Jesus vemos mansidão, ternura, cuidado, afeto. Ele é todo ouvidos para as suas ovelhas. Então aprendamos dele essa mansidão. Como já noutra passagem diz Jesus: eis que vos envio como ovelhas para o meio dos lobos. Mas se ele que é pastor e que cuida das ovelhas, agora as fará presas desses lobos, e por isso as envia para lá, não devia guardá-las e as está expondo ao perigo? Claro que não é essa a intenção. O que diz Jesus é que ovelhas que somos, estamos no mundo, e certamente vamos nos deparar com lobos. Eis que vos envio, ovelhas que sois, para o meio dos lobos. Por que ele faz isso? Para que estando no meio dos lobos, permaneçamos ovelhas, com características de ovelhas, com notas de ovelhas. Mas padre, seria impossível outra coisa? Não seria impossível não. Quantas as ovelhas que, convivendo com lobos, adquirem lá suas características e se tornam lobos também? Quantas ovelhas que, estando no emprego, que estando na empresa,
que estando lá exercendo um ofício, queixam-se do ambiente, dizendo tóxico, porque são corações maldosos, são lábios mentirosos, desferem ofensas, são agressivas aquelas pessoas, e dizem: eu não sei se vou ficar muito tempo nesse emprego. As pessoas ali são muito hostis, são avessas ao Evangelho, eu não sei como me comportar ali. Vejam, ovelha num ambiente de lobos, passa algum tempo, revendo um amigo, esse amigo lhe pergunta: você disse da dificuldade dos primeiros dias, das primeiras semanas do seu emprego, e agora como está? Continuo lá, agora está tudo bem, eu já me dou bem com todos eles. E de repente dá-se bem com todos eles, porque passou a ter os mesmos traços, as mesmas características, talvez a mesma falsidade, a mesma estupidez, o mesmo coração obtuso, quando deveríamos fazer a diferença no lugar onde estamos, como ovelhas, não como outra coisa. Então, revelar a nossa mansidão, essa que aprendemos de Jesus, que maltratado não agrediu, que incompreendido não ofendeu, que golpeado perdoou. Quando é que nós vamos aprender isso? Hoje ainda dizemos: não, eu não posso perdoar tal coisa, mas perdoe, de jeito nenhum, a ofensa foi muito grande. Se eu me encontrar com tal pessoa, olha, eu juro, eu quebro os dentes dela. Então você passa um tempo enorme fazendo bem, sorrindo, cantando, mas não porque está lutando contra uma tendência sua de raiva, de ira, senão porque está tudo bem. E na primeira oportunidade em que você é testado, revela-se, põe para fora um lobo que estava adormecido, que só precisava ser incitado, provocado. E todos nós temos um lobo assim, todos nós, Então trata-se de educar-nos para a santidade, educar-nos para o bem. Deixemos-nos educar por Jesus. Contei-lhe já aquela historinha, não? Você tem então um cãozinho manso, dócil. Você chega em casa, mal faz barulho no portão e ele já o espera à porta com a sua cauda sendo abanada. Mas você também tem um cão maior, bravo, furioso, e embora você seja o seu tutor, até para alimentá-lo você o faz com cuidado, senão ele o morde. A pergunta: qual desses cães viverá mais? Não sei, padre. Aquele que você alimentar mais, melhor. É isso. Se você alimentar o cão feroz, é ele que vai viver mais. Se nós alimentamos a graça, é essa que vive em nós. Mas se nós alimentamos o pecado, a ira, tornando-nos seres irascíveis, tempestuosos, malvados, é isso que vai crescer em nós. Então, ou damos a nossa mansidão, ou vamos aos poucos nos tornando vorazes e ferozes. E não é isso que Jesus, o bom pastor, nos ensina. Para encerrar, Pedro vai dizer àqueles seus interlocutores: Jesus o Cristo tomou para si os nossos pecados, levou-os consigo no seu corpo, na sua carne, ao alto da cruz, para lá destruí-los por sua morte. Olhem, foi a nossa carne, foi essa nossa natureza que pecou. Jesus a assume, então ele toma para si, ele que não tem pecado algum,
toma para si os nossos pecados, os leva consigo na sua carne, no seu corpo, até a cruz, para destruir os pecados, por meio da sua morte. E com ele, possamos ressurgir, agora vitoriosos, agora com uma vontade, então, séria, reta, livre. Qual fica sendo agora a nossa decisão? Livres que somos do pecado, ainda pelo pecado ou pela graça que nos traz o bom pastor?